dia, turminha linda do terceiro ano. Tudo bem, meus amores? Nossa semana já começou, né? A tia já falou ontem que a semana começou. Foi muito bom, Dia das Crianças. Então, hoje nós vamos ter da semana a nossa primeira aula de matemática, tá? A nossa aula de matemática de hoje, nós vamos continuar com o assunto de divisão. Porém, tia Gil vai dar mais uma etapa de divisão para vocês entenderem e conseguirem efetuar os cálculos assim sem dificuldade, ok? Eu vou, antes de começar a nova etapa de divisão, lembrar vocês o que é uma divisão exata. A gente já sabe que uma divisão exata é quando eu tenho uma quantidade de elementos e quero dividir com uma quantidade de pessoas ou colocar em uma quantidade de lugares e que aquela quantidade de pessoas que vai receber ou aquela quantidade de lugares com que eu vou distribuir aqueles elementos vão ficar com a mesma quantidade, sem restar nada. Por exemplo, se eu tenho 8 palitos, 4, 5, 6, 7, 8, e quero dividir com 2 pessoas, então eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho 2. Eu vou fazer a divisão dando um palito a cada pessoa, não é isso? Sempre dando um por vez a cada pessoa. Então, aqui quando eu divido, eu já sei que aqui eu tenho 4 palitos, aqui eu tenho 4 palitos. E aqui eu dividi para 2 pessoas. Quantos palitos eu tinha no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu posso dizer que 8 dividido por 2, não é isso? Vai ser igual a 4. Por que, tia Gil? Porque 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Então, eu vou colocar o meu 8 aqui. Quando eu subtraio 8 menos 8, vai ser igual a 0. Então, a divisão, ela é exata quando eu divido e não resta nada. Aqui eu já sei que esse número é o meu dividendo, né? Nomeando em parcelas, esse meu número aqui é o dividendo, este meu número é o meu divisor, não é isso? Este meu número aqui é o meu quociente, e a gente explicou isso para vocês na primeira aula sobre divisão, e esse meu número aqui é o meu resto ou diferença. Então, se eu fosse nomear as parcelas da divisão, eu diria que esse número que fica deste lado é o meu dividendo, este número que fica do lado contrário do sinal é o meu divisor, o número que fica aqui embaixo é o meu quociente e o que sobra é o meu resto ou diferença. Na divisão exata, o meu resto ou diferença sempre será igual a 0, tá? Então, agora, nós vamos ver como é que realizamos uma divisão não exata. Olha só, nós vimos, não é? A divisão exata, até agora, nós entendemos como é que realizamos uma divisão exata. Não é verdade? Vimos que a divisão exata é quando ela não sobra nada, ou seja, não tem resto ou diferença. E agora nós vamos falar sobre a divisão não exata. Deixa eu ver se eu pego outro piloto aqui, porque esse está muito ruim para apagar. Deixa eu ver se é aqui. Vamos falar agora e ver como é que realizamos uma divisão não exata. Então, hoje vamos trabalhar com divisão não... Eita, está tão clarinho. Vou ficar com outro mesmo. Deixa eu trocar o apagador. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu pegar outro apagador aqui, ver se tá melhor. Está melhor, eu acho. Então, agora, nós vamos falar sobre divisão
não exata. Divisão não exata. Nós vamos entender quando é que uma divisão, a gente pode classificar ela como uma divisão não exata. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe novamente, tá? As duas princesas, elas vieram hoje novamente participar da nossa aula. Então, aqui está a princesa Gigi, certo? E aqui está a princesinha Pati. Então, princesa Gigi e princesinha Pati vieram hoje participar novamente da nossa aula. Elas vieram nos dar uma ajuda para a gente entender quando é que a gente pode dizer que a divisão não é exata. Para que elas consigam ajudar a gente, eu vou dizer para vocês que eu tenho aqui na mesa 11 tampinhas, certo? Eu tenho 11 tampinhas de garrafa e quero dividir essas 11 tampinhas com Gigi e Pati. Então, aqui, ó, eu vou pegar uma tampinha para cada uma, né? Então, aqui eu tenho uma tampinha para Gigi e outra para Pati. Vou fazer novamente, certo? Uma para Gigi, outra para Pati. Novamente, uma para Gigi, outra para Pati. Uma para Gigi, outra para Pati. Uma para Gigi, outra para Pati. E aí, restou uma tampinha, porque olha só, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, aqui eu só tenho uma tampinha que restou. Essa tampinha, eu não vou poder dividir a tampinha para Gigi e para Pati, porque não tem como eu partir a tampinha no meio, né? E dividir para elas duas. Então, significa dizer que eu tinha 11 tampinhas, certo? Significa eu dizer que eu tinha 11 tampinhas, tá? E dividi para elas duas. Não é verdade? Eu dividi para Gigi e Pati. Tinha 11, a gente já contou. E dividi para Gigi e para Pati. Eu quero saber quantas tampinhas Gigi ficou e quantas tampinhas Pati ficou. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, Gigi tem 5 tampinhas e aqui Pati tem 5 tampinhas. Então, eu já sei que se eu tenho 11 e quero dividir por 2, se eu quiser dividir em partes, cada uma fique com a mesma quantidade, eu vou ter que deixar 5 tampinhas para cada uma. Ah, tia Gil, mas sobrou uma tampinha. É verdade. Então, aqui, ó, a gente vai realizar de novo a multiplicação. Eu tenho 5 aqui, tenho 2 aqui. A gente já sabe que a divisão é o inverso da multiplicação, não é verdade? Então, aqui, ó, quando eu digo 5 vezes 2, tá? Eu tô dizendo que eu tenho 5 duas vezes. E 5 duas vezes são 5 mais 5, que é igual a 10. Então, aqui, ó, eu vou colocar os meus 10, não é verdade? E agora eu vou subtrair. Então, se eu tenho 1 e tiro 0, eu continuo com 1, não é? E se eu tenho 1 e tiro 1, eu fico com nada. Então, aqui, ó, restou uma tampinha. Então, eu posso dizer que 11 dividido por 2 é igual a 5. Porém, 5 vezes 2 é igual a 10. E 11 menos 10 é igual a 1. Então, eu consigo deixar cada um com 5 consegui deixar cada uma com 5 tampinhas, porém, restou uma. Quando existe sobra, a gente diz que a divisão é não exata. Por que ela é não exata? Porque sobrou.
Porque houve resto, houve sobra, tá? Então, vamos fazer novamente. E a gente vai retirar aqui as tampinhas que colocou, certo? Vou botar aqui embaixo. Eu agora vou usar só 9 tampinhas. Então, 3 no total. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu tenho 9 tampinhas. Vou retirar essas aqui, que eu não vou precisar agora. Então, agora eu tenho 9 tampinhas, certo? E quero dividir para elas duas. Vou apagar aqui. Quero saber agora como é que eu vou fazer para dividir essas 9 tampinhas para Gigi e para Paty. Então, eu vou pegar uma tampinha para cada uma, não é isso? Uma para Gigi, uma para Paty. Uma para Gigi, uma para Paty. Outra para Gigi, outra para Paty. Outra para Gigi e outra para Paty. Olha só, a gente viu que novamente sobrou uma tampinha. Foi ela aqui, ó, a sobra aqui. Então, Gigi e Paty, cada uma ficaram com 4 tampinhas dessa vez, olha. 1, 2, 3, 4. Então, Gigi tem 4 tampinhas. E 1, 2, 3, 4. Paty tem 4 tampinhas. Então, elas duas ficaram com 4 tampinhas cada uma e sobrou uma tampinha. Vamos agora representar fazendo a operação, tá? Então, eu tinha 9 tampinhas, não foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tinha 9 tampinhas para dividir para elas duas. Olha só. Tinha 9 tampinhas para dividir para elas duas. Quantas tampinhas ficou para cada uma? 4. Então, aqui, ó. 4 tampinhas. Se a divisão é o inverso da multiplicação, então eu vou fazer aqui, ó. 4 vezes 2, tá? 4 vezes 2 significa eu dizer que eu tenho 4 duas vezes. 4 duas vezes são 4 mais 4, que é igual a 8. Então, eu vou colocar aqui o sinal e vou subtrair. Se eu tenho 9 e tiro 8, eu vou ficar com 1. Olha aqui, ó, a sobra. Eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restou 1. Olha aqui. Então, eu posso dizer que essa divisão é não exata. Por quê? Porque a quantidade eu dividi e sobrou. Não, o resultado não foi 0. Houve resto. Houve sobra. Desculpa. Houve sobra. Houve diferença no resultado. Eu tenho 9 dividido por 2. Eu sei que vai dar 4 para cada uma. Porém, quando eu multiplico 4 por 2, eu tenho 8. E 9 menos 8 é igual a 1. Tá? Então, agora, Tia Gil vai apagar. Gigi e Paty vão embora, porque elas têm um compromisso agora pela manhã, certo? Elas têm um compromisso, elas vão precisar ir embora. Então, vocês vão se despedir de Gigi e de Paty. Elas não vão mais ficar aqui conosco na sala de aula. Mas Tia Gil vai continuar a aula ainda falando sobre divisão não exata. Então, tchau, Gigi. Tchau, Paty. Foi um prazer novamente ficar com vocês. Mas vocês agora vão embora, né? A gente vai continuar com a nossa aula. Eu vou dar agora outro exemplo de uma divisão não exata. Então, agora, eu vou dizer para vocês que eu tenho 20 gravuras. Então, aqui, olha, eu tenho 20 gravuras. Faz de conta, certo? Que isso aqui são gravuras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 gravuras, tá? 20 gravuras. Mas eu quero, com essas 20 gravuras, colar 3 gravuras em cada página do meu caderno. Então, essas 20 gravuras, eu quero colar 3 gravuras em cada página do meu caderno, tá? Nas páginas do meu caderno. Então, em cada página, eu quero colocar, ou eu quero colar 3 gravuras, certo? 3 gravuras em cada página. Então, eu quero colar 3 gravuras em cada página. Como é que eu vou fazer para saber como colar essas gravuras em cada página? Então, eu já sei que eu quero 3 em cada página, né? Então, cada 3 eu vou separar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui eu separo, certo? 1, 2, 3. Aqui eu separo novamente. 1, 2, 3. Novamente. Estou separando. 1, 2, 3. Separo. 1, 2, 3. Separo. 1, 2, 3. Separo. E agora eu não tenho mais 3 para separar. Não é verdade? Olha, não tem. Ali não dá mais 3 o resultado. Então, agora eu quero ver quantas vezes eu consegui separar as 3 gravuras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consegui separar 3 gravuras 6 vezes. Não foi? 6 vezes eu consegui separar 3 gravuras. Então, agora, eu posso montar a minha operação. Eu vou dizer que eu tinha 20 gravuras. Dividir por 6. Não é verdade? Não foi 6 vezes que eu consegui dividir. E, na divisão, eu obtive 3 gravuras em cada página. Certo? Eu tinha 20 gravuras, eu consegui 3 gravuras em 6 páginas, ou seja, 6 vezes. Então, eu posso dizer que eu dividi 20 por 6 e nessa divisão eu tive o resultado de 3. Eu consegui, em 6 páginas, colocar 3 gravuras. Foi exata? Não. Por quê? Porque 20 dividido por 6 igual a 3... significa eu dizer que 3 vezes 6. Quanto é que vai dar 3 vezes 6? Olha, se eu digo 3 vezes 6, eu digo que eu tenho 6 3 vezes, não é isso? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho agora 6 3 vezes. Quanto é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu já sei que 6 vezes 3 é igual a 18, certo? Agora, eu vou subtrair para ver quanto é que vai ser o meu resto, né? Se eu posso fazer 0 menos 8? Não. Eu tenho que colocar a unidade aqui, a gente já sabe, né? Para formar uma dezena. Então, agora eu posso dizer 10 menos 8. Se eu tenho 10 e tiro 8, eu fico com 2, tá? Eu fico com 2. Agora, eu vou pegar esse meu 1, que eu coloquei aqui emprestado, e vou somar com o 1 que está aqui embaixo. Então, 1 mais 1 vão ser 2. 2 menos 2 igual a 0. Então, eu já sei que se
Se eu tenho 20 gravuras e divido para 6 páginas, eu vou ter 3 gravuras em cada página. Quando eu faço 6 vezes 3 é igual a 18. E 20 menos 18 é igual a 2. Então, eu vou conseguir montar 6 páginas com 3 gravuras, porém, vão restar 2 gravuras. Essa divisão é exata? Não. Por quê? Porque houve um resto. Ou seja, houve uma diferença na divisão. Então, eu não posso dizer que essa minha divisão é exata. Eu tenho que dizer que ela é não exata, porque sobrou um resto, certo? Então, olha só, que a gente separou outro exemplo para mostrar para vocês. Eu vou apagar aqui, tá? E a gente vai ver um outro exemplo, certo? Separei outro exemplo aqui para ver com vocês. E a gente vai ver outro exemplo. Olha, agora eu tenho 16 bolas. Então, eu tenho aqui, ó, 16 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 bolas. Porém, eu quero formar cestos com 5 bolas, tá? Eu quero formar cestos com 5 bolas. Quantos cestos será que eu vou conseguir formar com 5 bolas? Então, eu tenho que separar cada 5 bolas, não é isso? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho um cesto, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho outro cesto. E 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho outro cesto. Eu ainda posso formar cestos? Não. Por quê? Porque eu não tenho mais 5 bolas. Não é verdade? Quantos cestos eu consegui formar? 1, 2, 3. Então, eu posso dizer que... Eu disse a vocês que eu tinha 16 bolas, não foi? E queria formar cestos com 5 bolas. Então, eu posso dizer que 16 dividido por 5 vai ser igual a quanto? A 3. Não foi 3 cestos que eu consegui formar? Agora, vamos ver se a minha divisão vai dar certa. Se eu tenho 16 dividido por 5 igual a 3, significa dizer que eu tenho 3 vezes 5. Não é o inverso? A divisão não é o inverso da multiplicação? Se eu tenho 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, significa dizer que eu tenho 5 3 vezes. Então, eu tenho 5 uma vez, 5 duas vezes e 5 3 vezes. Quanto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu já sei que 5 vezes 3 é igual a 15. Não é? Agora, eu vou subtrair. Se eu tenho 16 e tiro 15, lógico que eu vou ficar com 1. Então, olha aqui, ó. Foi exatamente a minha sobra. Então, eu posso dizer que 16 dividido por 5 é igual a 3. Quando 3 vezes 5 é igual a 15. E 16 menos 15 é igual a 1. Ou seja, a minha divisão não foi exata, porque houve um resto, houve uma diferença no resultado, sobrou. Então, quando há sobras, eu digo que a divisão não é exata. Então, olha só. Eu também posso dizer, representando essa operação, que eu tenho 16 dividido por 5 é igual a 3, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15, certo? 5 vezes 3, que é igual a 15, mais 1,
que é igual a 16. Essa operação, eu também posso dizer que é representada desse jeito. 16 dividido por 15 é igual, por 5 é igual a 3. 3 vezes 5 é igual a 15. 16 menos 15 é igual a 1. Ou seja, se eu tenho 16 dividido por 5, é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15, mais o 1 que sobrou, que é igual ao 16, que é o número que eu tinha para dividir. No exemplo anterior, eu tinha 20 dividido por 3, né? Que é igual a 6, quando 6 vezes 3 é igual a 18, e 20 menos 18 é igual a 2. Então, eu posso dizer que essa operação é igual a 3 vezes 6, que é igual a 18, mais 2, que é o meu resto, que é igual a 20, que vai dar o total que eu iria dividir. Não é verdade? Deu o mesmo total. Então, com essa informação, Tia Gil vai finalizar a aula de hoje, lembrando a vocês que a atividade de casa vai estar no livro de vocês de matemática, tá? No livro, na página 186. E Tia Gil ainda vai passar uma atividade complementar no caderno, tá? Esse assunto de divisão não exata, eu dividi ele bem direitinho em várias etapas para dar a vocês, para que vocês conseguissem entender bem direitinho e não restar dúvida. Mas qualquer dúvida, entre em contato com o Tia Gil no privado, que eu esclareço e explico novamente, tá? Beijo, meus amores. Estou com muita saudade de vocês, muita, muita mesmo. Demais, não vejo a hora da gente voltar para as aulas presenciais, para ficar juntinho novamente e vocês, ó, aqui no coraçãozinho de Tia Gil, sempre, por todo sempre, tá? Beijo!